Que a paz do Eterno esteja conosco. Senhores, desde já eu peço que se inscreva no canal, dê o like, faça os comentários e divulguem esse vídeo para que o nosso canal possa crescer. Eu aqui com as postagens, vocês com os comentários aí. Vai ser edificante para ambos os lados. Essa semana eu destaco o desfile militar do presidente na Praça dos Três Poderes. Enfim, repercutiu muito aqui entre nós, população, mídia, e repercutiu também internacionalmente. Entre nós e muitas pessoas da sociedade, da população, virou meme. Entre a imprensa, incluindo a imprensa internacional, virou uma vergonha. Inclusive a imprensa internacional nos denominou como repúblicas de banana. Virou uma vergonha, senhores, porque foi tanques da década de 70 utilizados na guerra do Vietnã por empresas que já fecharam as portas, ou seja, tanques velhos expelindo fumaças negras, dando a entender que se tratava de uma velharia que vai representar o poder bélico das nossas forças armadas. E uma outra questão também que vem muito no discernimento popular, no senso comum das pessoas, é a discussão, é a ideia se vai ou não vai ter golpes. Então, para nós entendermos se vai ter ou não vai ter golpe, o que nós precisamos entender é o contexto, a conjuntura, os interesses alinhados que tinham tanto naquela época com a época de hoje. A gente vai ver o contexto daquela época com o contexto de hoje e vamos ver se é a mesma conjuntura para termos golpes. Então você tem no golpe de 64 você tem a somatória não de um fator. E geralmente as pessoas, o senso comum vai vir com a ideia do golpe militar, né, dos militares. Não, é a somatória de vários fatores. Você tem vários fatores somados ali que vai levar ao golpe de 64 e posteriormente a uma ditadura de 21 anos. Você também vai ter interesses alinhados. Vamos a eles. Classe política, mais precisamente a UDN. Classe militar, a elite militar, porque também tinha militares que apoiavam o João Goulart, sargentos, enfim. Você tinha militares com Brizola. Poderia ter uma possibilidade grande de uma guerra civil naquele momento e que por, vamos colocar assim, sabedoria do João Goulart, ele preferiu se entregar do que propriamente resistir e com certeza iria gerar um derramamento de sangue, um banho de sangue na nação. Você também tem o interesse das elites econômicas, interessado em se associar ao capital internacional, e você também tem o interesse dos Estados Unidos. Por quê? O contexto internacional daquele período era a Guerra Fria, ou seja, você tinha uma disputa hegemônica de duas superpotências. Você tinha de um lado os Estados Unidos e do outro você tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você tinha essa disputa hegemônica. Então, de uma certa forma, aqui no continente latino-americano, você tinha o interesse dos Estados Unidos, sim, no Brasil, de uma ruptura institucional por causa da Guerra Fria. Isso tanto é verdade que vocês podem pesquisar documentários, já está documentado isso, a questão da Operação Brother Sun. O que seria essa Operação Brother Sun? A Operação Brother Sun seria um apoio ao golpe de 64 no caso de imprevistos ou reações de militares que apoiavam o governo João Goulart. Ou seja, eles doariam, ou seja, apoio da Frota do Caribe, eles doariam cerca de 110 toneladas de armas e munições. Ou seja, iria, de fato,
ser um derramamento de sangue e com muita possibilidade dos golpistas saírem vencedores. Quando a gente analisa também a classe política, econômica e militar, a gente vai analisar banqueiros, empresários, ricos, o DN, classe política. Todos eles queriam se associar ao capital estrangeiro, às empresas multinacionais, enfim. No entanto, que a plataforma do governo militar vai ser qual? Vai ser empresas nacionais privadas, vai ser estatais e vai ser multinacionais. Trabalhismo do Jango, ele já vai na contramão de tudo isso, porque o trabalhismo do Jango, ele era hostil ao capital internacional e tinha um outro ponto também que era de muito desagrado às elites econômicas, aos banqueiros, aos ricos, ao DN e às elites militares, que era a questão da reforma agrária, que no meu entendimento é o epicentro dos nossos problemas. A reforma agrária, ela é importantíssima para a contenção do êxodo rural. O êxodo rural são camponeses, pessoas que trabalham no campo, que vêm para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida. E quando isso é muito mal feito, você vai ter um crescimento urbano desordenado, você vai ter uma explosão, uma ampliação de favelas, e nós hoje sabemos muito bem o que isso representa para nós outros hoje, o caos urbano que isso vai representar, justamente porque nunca foi feito a bendita da reforma agrária. O Jango já tinha, o trabalhismo do Jango já tinha esse projeto de uma reorganização do mundo rural, porque para ele as estruturas agrárias eram estruturas de monopólios, de poucos proprietários com terras gigantescas, improdutivas, e uma classe de pessoas camponesas querendo produzir, mas não tinha terras para produzir. Então, isso, de uma certa forma, isso vai gerar um êxodo rural, pessoas que vêm para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida. Fora isso, senhores, o trabalhismo do Jango, ele já tinha sofrido rejeição já em 1953 no governo do Getúlio Vargas, porque o João Goulart, ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. Enfim, ele fez muitas coisas pela classe trabalhadora, como dar aumento no salário mínimo. Isso desagradou as elites empresariais, as elites militares, enfim, as elites econômicas. E isso também se repetiu no governo que o Jânio Quadros renuncia, né, e o Jango assume, e já tinha esse conflito antigo desde a época do Getúlio Vargas. E quando o João Goulart ele assume e ele dá esse aumento de 100% no salário mínimo, ele é descrito pelo setor empresarial, pelos militares, pelas elites do país, como república sindicalista. Senhores, então o que precisamos entender? Antes propriamente do golpe de 64, o golpe de 64 ele é precedido do movimento de 64. O que precede o movimento de 64? O que precede o movimento de 64 são banqueiros, empresários, elites militar, Igreja Católica, Marcha da Família com Deus, UDN, tudo isso são movimentos desses setores aqui que vai levar a um golpe civil-militar. Como eu falei, o Jânio Quadros renuncia propositalmente com o interesse de deixar o João Goulart de frente com os militares, que já tinha problemas desde a época do Getúlio Vargas, e os mesmos tomarem o poder do João Goulart e o Jânio Quadros voltar depois com mais poderes. Só que esse golpe civil-militar, ele vai resultar em 21 anos de ditadura, que vai de 1964 a 1985, com uma radicalização em 1968, que nós conhecemos
como o AI-5 pelo presidente Arthur da Costa e Silva. É o período do maior rigor, da maior radicalização da ditadura dos anos 60. Senhores, então vamos analisar aqui algo que é atemporal, né? Que tanto vai acontecer se fosse naquele período dos anos 60 como hoje. A questão do golpe. O golpe ele vem aqui no Brasil quando as classes dominantes não são as classes governantes. Eu vou repetir com calma. O golpe vem quando as classes dominantes não são as classes governantes. Ou quando as classes dominantes elas entendem que vão perder a condição de classes governantes. Então, é o que aconteceu naquele período. Você tinha o governo João Goulart, um governo de plataforma trabalhista, que era hostil ao capital estrangeiro, que defendia a reforma agrária, que tinha no parlamento o domínio do Partido Trabalhista, o PTB, e o Partido Social Democrata. Era a esquerda forte no parlamento. Eram propostas pró-trabalhismo e pró-reforma agrária do mundo ruralista. Ou seja, você tinha uma classe popular, né, no governo. Você tinha uma classe pró-trabalhador, pró-população, pró-camponeses no governo. Mas você tinha uma elite dominante que não estava sendo representada no governo. Então, quando nós olhamos para os dias atuais, a gente não vê essa mesma realidade. A gente vê uma classe dominante que é uma classe governante. Porque quando nós olhamos, vamos pegar o exemplo do cenário da pandemia, nessa pandemia surgiu 10 novos bilionários. Ou seja, surgiu bilionários. 10 novos bilionários surgiram aqui no país. Ou seja, a classe dominante ela está prosperando, ela está de vento e popa. Você vai ver o lucro trimestral dos 3 bancos que monopolizam o setor bancário, que é um setor essencial da nossa economia, e que nos precariza. Essa que é a verdade. É só você olhar o orçamento geral da União, a questão da dívida pública, você vai ver que eles têm lucros extraordinários. Enquanto está todo mundo aí quebrando, perdendo emprego, perdendo direitos, eles estão aí de vento em popa, estão prosperando. Setor do agronegócio, batendo recordes de exportações. E está de vento em popa também. Setor financeiro, setor rentista. Então, as classes dominantes, elas estão prosperando. Isso também porque elas são representadas pelas classes governantes. É só bom lembrar para os senhores que o setor do agronegócio tem 200 deputados para chamar de seu. Os banqueiros também têm inúmeros deputados para chamar de seu. Enfim, as classes que eu me referi aqui, de pessoas que prosperaram e que prosperam, mesmo num período pandêmico, eles têm um parlamento cheio de pessoas que os representam. Então não tem sentido você dar um golpe, por quê? Porque a classe dominante é a classe governante. É a classe que nos governa. Governam para o interesse deles e não para o interesse da população. Isso sem falar também na rejeição de 63% do presidente Bolsonaro, porque se ele não consegue governar bem, com eficiência, com competência, na democracia, se imagine instaurando uma ditadura militar aqui no país. Então, tranquilizo, senhores, não haverá golpe.